Sabe aquela discussão que parece não ter fim? Qual liga de futebol é a melhor em formar craques? Bom, todo mundo tem uma opinião, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nos dados para tentar achar uma resposta mais concreta para essa pergunta. E olha, essa pergunta tá longe de ser só papo de torcedor, viu? Ela movimenta o mercado, define estratégias que valem literalmente bilhões de reais nos maiores clubes do mundo. Mas como é que a gente sai do achismo e encontra uma resposta de verdade? A resposta, como para quase tudo hoje em dia, está nos dados. É aquele momento em que a paixão do futebol encontra a frieza da análise. Pois é, não é só sobre ter o orgulho de dizer a minha liga é melhor. É uma questão que vale bilhões. Pensa só, a escolha da liga certa para um jovem talento pode simplesmente definir o futuro, tanto financeiro quanto esportivo, de um clube inteiro. E quem tá de olho nessa resposta? Bom, a lista é gigante. Tem os clubes, claro, sempre caçando a próxima joia. Tem os investidores, de olho no potencial de lucro. As seleções nacionais, obviamente, planejando o futuro. E, claro, os próprios jogadores, né? Tomando a decisão talvez mais importante da carreira deles. Ok, mas para responder uma pergunta desse tamanho, a gente precisa de gente especializada, certo? E aí que entram em cena os verdadeiros detetives dos dados do futebol, o CIES. Sim, o Observatório de Futebol CIES. Para quem está por dentro da gestão do esporte, esse nome é praticamente sinônimo de pesquisa séria de dados confiáveis. Então, o que eles fazem? Basicamente, o CIES é um grupo de pesquisa independente lá da Suíça, totalmente focado em análise estatística de futebol. Eles são os caras que mergulham nos números para descobrir as tendências que, no fim das contas, moldam o esporte que a gente tanto gosta. E o trabalho deles é super abrangente. Eles olham de tudo mesmo. A demografia dos jogadores, para onde eles estão se mudando, o valor de transferência. É uma visão de 360 graus do mercado global da bola. Beleza, com toda essa capacidade de análise, como é que eles resolvem essa questão de qual é a melhor fábrica de talentos? Vamos dar uma olhada em como isso vira métrica, vira número. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que exatamente significa desenvolvimento de um jogador? É só dar chance para um garoto jogar? É vender ele por uma bolada? Ou é ver esse jogador arrebentando em outra liga depois? A resposta é um pouco de tudo isso junto. Então, o pulo do gato é transformar essa ideia em coisas que dá para medir. Por exemplo, uma análise séria vai olhar o tempo de jogo. Qual a porcentagem de minutos que os times dão para a garotada da base? Outra coisa, a carreira do cara depois. Os jogadores que saem dessa liga, eles vingam. E óbvio tem a grana. O quanto o valor de mercado de um jogador sobe desde a estreia até ele ser vendido. Cada um desses pontos conta um pedaço da história. Isso ajuda a gente a entender uma diferença fundamental. Basicamente, existem dois modelos de liga. De um lado, a gente tem a liga de oportunidades, que funciona como um trampolim. Do outro, a liga de destino, que já contrata o craque pronto. Os dois modelos podem dar certo, claro, mas quando a gente fala de desenvolvimento, o foco é total no primeiro modelo, o da oportunidade. Ok, a metodologia está clara. Mas afinal, que ligas se destacam como as melhores fábricas de talentos? Bom, os estudos do CIAS vivem apontando para ligas como a Eredivisie, lá na Holanda, e a Ligue 1, da França. E entender o porquê disso é o mais importante. Vamos pensar no caso da Holanda, por exemplo. Quando um relatório desses é publicado, ele gera um efeito dominó. Clubes como o Ajax e o PSV veem esses dados e reforçam ainda mais a aposta na base. Aí os empresários já ficam ligados que ali é o lugar para levar jogador jovem. E esse investimento inteligente na base acaba fortalecendo não só os clubes, mas a seleção holandesa inteira. E do ponto de vista econômico, a lógica por trás disso é matadora. Pensa no modelo de negócio. Em vez de torrar 80 milhões de euros numa estrela já pronta, o clube investe uma pequena parte disso na base para, quem sabe, formar um craque em casa e vender por mais de 100 milhões. Isso é o que a gente chama de sustentabilidade na prática. No final das contas, a mensagem que os dados passam é bem clara. As ligas que estão lá no topo do ranking não são as que mais gastam dinheiro, mas sim as que melhor constroem seus talentos. Elas são a prova de que o segredo é construir um futuro que se sustenta, e não só ficar comprando um sucesso que dura pouco. E tem uma frase em francês que resume essa filosofia toda de um jeito perfeito. On n'achète pas les légendes, on les forme. Ou seja, não se compram lendas, se formam lendas. Essa é a alma da estratégia. Então, quando a gente vê que os dados mostram que o sucesso de certas ligas vem de um planejamento super cuidadoso, isso leva a gente a uma reflexão final. Com a análise de dados e a estratégia ficando cada vez mais importantes, fica a pergunta:
E se as maiores vitórias do futebol do futuro não forem conquistadas no campo, mas sim nas planilhas, nos escritórios e nos centros de treinamento? É algo para a gente pensar, né?